Aqui está a paciência dos santos, aqui está os que guardam os mandamentos de Deus e a fé de Jesus. Olá, seja bem-vindo a mais um momento de meditações da Bíblia de Estudos Legado. Vamos hoje então meditar em Lucas, no capítulo 7, os versos 29 e 30, que dizem assim: E todo o povo que ouviu, e os publicanos, tendo sido batizados com o batismo de João, justificaram a Deus. Mas os fariseus e os intérpretes da lei rejeitaram o conselho de Deus contra si mesmos, não tendo sido batizados por ele. Então vemos aqui um exemplo do povo que conhecia a verdade, que tinha ali os oráculos de Deus, se colocando numa situação de cegueira voluntária. Em Review and Herald, de 18 de outubro de 1892, nos diz: Os escribas e fariseus, magistrados, decidiram não ver as evidências da verdade e esquivaram-se das conclusões mais claras para justificar sua obstinada incredulidade. Não perdiam oportunidade alguma de aproveitar qualquer detalhe dos ensinamentos de Jesus que pudessem interpretar erroneamente. Que triste, né? Uma liderança, aqui fala de magistrados, né? Magistrados para a época, magistrados para a situação, para aquele país, porém procuravam brechas para poder falar mal de Jesus. Então, eles faziam isso para aplicar mal ou falsificar. Quando não havia possibilidade de deturpar a verdade das palavras de Cristo, aqueles homens que rejeitavam o conselho de Deus para seu próprio mal dirigiam perguntas que nada tinham a ver com o que estava sendo tratado para desviar a atenção das pessoas das lições que Jesus procurava ensinar e evadir habilmente da verdade. Os fariseus não se opuseram cegamente às doutrinas de Cristo, pois a verdade que os impressionava profundamente, mas resistiram à verdade e foram contra suas convicções, fechando os seus olhos para não verem e os seus ouvidos para não ouvirem, endurecendo o coração por medo de perceber a verdade e se converterem e serem curados por Cristo. Que realidade triste! Por trás de toda aquela pompa, de todo aquele combate contra Cristo, estava o quê? O medo de talvez terem as suas opiniões jogadas por terra, humilhados. Preferiam viver nessa vida de cegueira voluntária, de falsificar as palavras de Cristo, do que reconhecer que ele era o Cristo. E é tão linda a posição que Jesus tinha, e também é a da qual nós devemos imitar. Jesus, ele poderia falar assim: esses são meus inimigos, eu não vou ter parte com eles, não quero nem conversa com eles. Mas o exemplo de Cristo foi outro, porque ele ia até o fim para que a pessoa pudesse estar reconhecendo seus pecados e, mais ainda, o mais importante de tudo, ser salvo, reconhecer a Jesus como o Salvador que foi enviado da parte de Deus. Que quando nós formos estes, que possamos pensar, refletir sobre a nossa atitude frente à atitude de Cristo, e que também, se tivermos por um acaso estando a enfrentar situações como essa de talvez ter opositores que agem dessa maneira, que tenhamos o sentimento de Cristo também, que tenhamos o pensamento de que essa pessoa precisa ser salva, essa pessoa precisa ser lavada e revestida. Então eu vou ter paciência com ela até o fim, até quando cessarem todas as possibilidades. Que nós sejamos assim, que nós sejamos transformados à imagem de Cristo a cada dia.
Que Deus te abençoe, é o meu desejo para a sua vida. Senhor.